E eu quero agradecer aqui, na pessoa do pastor Ivanildo, nosso presidente, através da esposa, nossa irmã Lucrécia, agradecer pela hospitalidade, pela maneira tão carinhosa que os irmãos sempre nos recebem. Então eu louvo a Deus, agradeço a Deus de todo o meu coração pela vida dos irmãos, e eu quero agradecer em meu nome, mas também louvar a Deus pela vida do pastor Edenil, pastor Éder Massachi e também o pastor Natanael. Nós somos gratos a Deus pelo carinho dos irmãos e pelo privilégio de estar participando, pela manhã com a superintendência, e agora à tarde nós temos esta liberdade de adorar a Deus junto com esta irmandade tão querida. Eu quero também deixar aqui uma palavra de saudação da minha esposa, a Raquel, toda a minha família, a nossa igreja lá em São Miguel Paulista. Eu deixo aqui a saudação com os irmãos. Antes de compartilhar a palavra, quero agradecer a Deus. Eu acredito que até o final desta reunião, o nosso presidente, pastor Ivanildo, vai estar conosco, e nós estamos orando por ele e desejosos que ele esteja bem e continue ao lado da sua família, ao lado desta igreja, servindo a Deus. Então eu quero de todo o meu coração agradecer a Deus. Mas eu quero, antes de compartilhar a palavra, eu lembrei de um testemunho, que um período que ocorreu na minha vida, e aí, vendo a família aqui do nosso querido Eliseu, a esposa, nossa irmã Rosicleia, e a filha Lucrécia, verdade, e o nosso baterista, o Isaac, glória a Deus. E eu estava olhando a Lucrécia ministrar, e lembrei, Lucrécia, do período que eu fui pastor lá em Marília, Foi um tempo muito bom, foi antes do pastor Ivanildo e da irmã Lucrécia estarem pastoreando. E aí, Lucrécia, o que aconteceu? Um dia eu recebi um casal, de obreiros, que eles iriam ficar um final de semana lá em casa. E aí os irmãos em Marília, como os irmãos aqui em Varginha, são muito hospitaleiros. E eles disseram para esse casal de obreiros: pastor, fica mais um dia, você já vai embora amanhã, fica aqui, nós vamos levar o senhor para conhecer uma fazenda e tal. E o pastor se animou, ele e a esposa, e eles ficaram. Só que na terça-feira tinha culto, aí o ministério falou para ele também: pastor, fica aí, ministra para nós, pastor Roberto, fica aí, querido. E ele ficou. Aí ficou bom, Quarta-feira, meio da semana: pastor, você vai agora, meio da semana, nós vamos fazer tal coisa, fica aí. E eles ficaram. E aí, irmãos, veio quinta-feira, bom, agora já está perto de sexta, tinha culto, vamos ficar, e eles ficaram. Sexta-feira, culto, Aí chegou o sábado, Lucrécia, aí a Raquel me chamou e disse: olha, tudo que nós tínhamos para colocar na mesa, nós colocamos. Eu não tenho mais nada. Na despensa está vazia. Entendeu? Só tem hoje para o almoço e não tem mais nada. E aí, eu e o pastor, ficamos ali no templo. Seu pai conhece muito bem, lá no fundo. E tinha um corredor que ia até a rua. Os nossos filhos também conhecem. E eu estava lá no sábado, conversando com esse pastor, a gente batendo um papo assim, tranquilo, e eu pensando: meu Deus do céu, não tinha dinheiro, e não tinha mais mistura, o alimento já tinha ido, O pastor ficou uma semana comigo, louvado seja Deus, e Deus usou a vida dele poderosamente. A despensa foi embora, e nós não tínhamos mais dinheiro. E aí, Lucrécia, o que aconteceu? Eu estava parado com ele lá no fundo, sábado de manhã. Daqui a pouco parou uma perua, e aí leu o nome: Raquel
Guiomar da Silva Santos, é daqui? Aí eu falei, sim, lá do fundo, é daqui sim. Aí ele falou assim, vim entregar a compra. Cheio de fé, eu disse, não é aqui não. Compra onde, servo de Deus? Tinha dinheiro. Falei, não, filho, não é aqui não. Raquel Guiomar da Silva Santos, não é daqui? Eu falei, é. Ele falou, compra daqui. Aí eu falei, pastor, espera um pouquinho que eu vou lá. Quando eu cheguei lá, a compra era nossa. Deus supriu a necessidade, Lucrécia. E aí, glória a Deus, louvado seja Deus. Foi maravilhoso. E olha que final lindo da história. Seu avô, meu presbítero, Ataliba, recebeu aposentadoria. Ele e a avó disseram, nós precisamos dar um presente para o pastor Isaías. Saíram ali no centro de Marília, entrava numa loja, pegavam um presente e diziam, mas isso aqui é muito bonito para Raquel. Seu avô dizia, mas não serve para o pastor Isaías. Pegava algo, isso aqui é maravilhoso para o pastor Isaías, mas não serve para a irmã Raquel. E ficaram nessa. Aí daqui a pouco um olhou para o outro, a avó disse, já sei uma coisa que vai dar para os dois, uma compra. Para mim, para minha família e para o pastor que continuou lá em casa. Foi maravilhoso esse testemunho, eu já contei várias vezes lá em Jacuí, e eu não me esqueço do seu avô, a sua avó, o presbítero Ataliba, como Deus usou, porque não tinha mais nada, eu não sabia o que fazer, e Deus entrou com tamanha providência. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, se nós falarmos assim, o justo viverá da fé, imediatamente nós lembramos de quem? De Martim Lutero. Foi algo que aconteceu na vida dele, sendo um monge, sendo um religioso, mas quando ele leu esse texto, algo mudou na vida dele por completo. Os irmãos conhecem a história. Mas se eu disser assim também, olha, se Deus é por nós, de quem que nós nos lembramos? Do missionário Manuel de Melo. Os irmãos que conhecem a história, se o missionário Manuel de Melo entrasse pelaquela porta agora, o ministério estivesse louvando, eu já sei o que ele faria. Ele vinha de lá, direitinho, ele não sentava, não, ele já subia, Lucrécia, já subia no púlpito, pegava o microfone, o coral parava, era assim, e ele já gritava assim, baixinho, pequenininho, se Deus é por nós. Então eu vou perguntar mais uma vez, se Deus é por nós, mas e se Deus for contra nós? Só existe uma coisa ensinada na Bíblia que coloca Deus contra o seu povo. Não é o pecado, é o pecado oculto, o pecado não tratado, o pecado não resolvido, o pecado escondido, não confessado, o esqueleto atrás do armário. O segredo da igreja de Deus é um só, somente Ele. Só Deus conosco, só Deus por nós, para que a igreja possa prevalecer. Mas, e se Ele for contra nós? O texto de Josué, capítulo 6, narra a conquista do povo de Israel sobre Jericó. A cidade de Jericó era uma cidade alta, murada, fortemente armada. Israel havia passado 40 anos no deserto, não tinha armamento suficiente, não tinham recebido treinamento militar. Israel só tinha
a presença de Deus ao seu lado. Israel com Deus era mais poderoso do que Jericó, uma cidade alta, murada e fortemente armada. Qual era o segredo das vitórias de Israel? A presença de Deus. Entretanto, Deus havia dado uma ordem ao povo de tomar todos os despojos da cidade, mas tudo o que fosse de valor seria condenado para o uso do povo. Ouro, prata, pedras preciosas, todos os utensílios de valor deveriam ser consagrados ao Senhor. Mas no meio do exército de Israel, havia um soldado chamado Acã, e este homem, ele resolveu desobedecer a Deus. Esse relato bíblico mostra que a única coisa que coloca Deus contra nós não são os nossos pecados, pois se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda iniquidade, de toda maldade. Mas os pecados não confessados e não tratados faz com que Deus fique contra nós. Esta história, ela é relatada no capítulo 7 de Josué. E eu quero nesta noite dividi-la em 6 partes, entre o versículo 1 até o versículo 26. Eu quero estar lendo com os irmãos. Vamos, Josué, capítulo 7, nós vamos acompanhando a leitura nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Josué, capítulo 7 e versículo 1, a palavra diz assim: Mas os filhos de Israel foram infiéis a relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabadi, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Deus é um Deus que se ira. Porém, a ira de Deus não é igual à raiva humana. A ira de Deus é uma reação natural da sua natureza santa, justa, contra as atitudes da desobediência. Deus é amor, Ele é misericordioso, porém Ele também é justo. Quem pecou foi o único homem somente, mas Deus irou-se contra o povo inteiro. Por quê? Porque não existe pecado particular. O meu pecado interfere no corpo e influencia toda a igreja. Então, alguém muitas vezes pode pensar assim: eu faço e tudo bem, porque o que eu faço não prejudica as pessoas, só a mim mesmo. Mas se estiver ligado ao corpo de Cristo, o que eu faço vai influenciar todo o corpo, toda a igreja. Não tem como eu agir nas escondidas, nas caladas, e achar que isto não irá refletir sobre o corpo, sobre a igreja. Somos um corpo, Cristo é a cabeça. As minhas escolhas, as minhas atitudes, as minhas inclinações, certamente irão refletir sobre a igreja. Acã, ele confessa a sua desobediência. Lá no versículo 21 ele diz: vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata, uma barra de ouro de 600 gramas. Eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo.
foi isso que Acã ele fez. Agora, nós precisamos entender que o pecado geralmente começa onde? Nos olhos. O próximo passo é a cobiça. Depois, o que era desejo se torna uma ação. E em seguida, a atitude de esconder o rastro. Começa aqui, vai para uma ação, e depois que a coisa acontece, aí diz: eu preciso esconder. É assim que começa. E por causa desta atitude, a derrota veio por causa da desobediência. Olha o versículo 2 até o 5 diz: Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Avém, a leste de Betel, e lhes falou dizendo: vão, espiem a terra. Os homens foram, espiaram a cidade, voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo, basta uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade. Não fadigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade. Os homens dali mataram uns 36 deles, perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras, e o derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Josué não sabia de nada. Por causa do pecado encoberto, Israel não era capaz de derrotar uma pequena cidade. Josué, ele subestimou o inimigo. Isso já é um sinal de falta da graça de Deus por causa do pecado oculto. Sem a graça de Deus, Josué se torna arrogante em achar que o inimigo era pequeno demais. Deus tem um pacto com o seu povo. Este pacto está em pleno vigor hoje por meio de Jesus Cristo. Deus não mudou. Santo lá no passado, santo no presente, e sempre Ele será santo. Então o pacto, a aliança mostra o quê? A bênção é decorrente da obediência. A maldição é decorrente da desobediência. Deus não mudou. Alguém pode olhar e pensar: as coisas hoje estão tão modernas, estão tão para frente. Quando alguém fala a respeito de pecado, de juízo, de inferno, de condenação eterna, parece que os nossos ouvidos dizem: não, eu não quero mais ouvir sobre isso. Eu quero que se fale sobre bênção, prosperidade, vitória, mas a realidade da vida cristã é uma só. Passa céu, passa terra, mas a palavra de Deus permanecerá. E a palavra de Deus diz que o Deus a quem eu e você servimos, Ele é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quando Josué viu, e uma coisa incrível, irmãos, tem uma parte, irmã Lucrécia, do nosso corpo que não pode ser dado ao inimigo. A parte é as costas. Porque se eu dou as costas para o inimigo, é porque eu estou correndo, eu estou fugindo. E a Bíblia diz que não. A Bíblia diz: resistir ao diabo
e ele fugirá de vós. Mas nesse caso, Israel dá as costas para o inimigo. 36 homens morreram e o restante correu, que os pés batiam nas costas. Quando Josué viu isso, olha o versículo 6. Então Josué rasgou a sua roupa, se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde. Ele, os anciãos de Israel, e puseram pó sobre a cabeça, e Josué disse: Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para entregares nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isso, nos cercarão, apagarão o nosso nome da face da terra. Então, que farás ao teu grande nome? Josué não entendia porque Deus não estava mais com eles. Josué fez o que todo líder deve fazer em um momento como este: ajoelhou-se diante de Deus, quebrantou-se diante de Deus, clamou a Deus, e o único argumento que prevalece diante de Deus é o argumento em prol da sua glória. Deus zela pela glória do seu nome. Lembre-se, o nome de Deus está sobre mim, está sobre você. O nome do Senhor hoje faz parte da nossa história. Quem olha para a igreja sabe, a igreja não é de Buda, a igreja não é de Maomé, a igreja não é de santo, a igreja pertence ao nome que está acima de todo nome. Qual é o nome? Jesus. Deus vela por este nome. Tem hora que nós vemos os blasfemos dizer: o cara lá em cima, Jesus era gay, Jesus e os discípulos, Jesus era terrorista, Jesus era um revolucionário. Eles nem sabem, o diabo o cegou. Deus não é o cara lá em cima, Jesus não é revolucionário, Jesus é Deus, é Senhor dos senhores, Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Levante a sua mão, abra a sua boca, pois Ele está aqui. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor dos senhores. A palavra no versículo 10 mostra: então o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto? Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram, até debaixo da sua bagagem puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir a seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Levante-se, santifica o povo e diga: santifique-se para amanhã, porque assim diz o Senhor,
Deus de Israel, as coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir a seus inimigos, enquanto não eliminar do meio de vocês as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vocês se apresentarão segundo as suas tribos, e tribo que o Senhor designar por sorteio se apresentará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar apresentará por casas, e a casa que o Senhor designar se apresentará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo que tiver, porque quebrou a aliança e cometeu um ato infame em Israel. Apesar, irmãos, da ira contra o seu povo, Deus não abandona para sempre e não esquece a sua aliança. Deus manda Josué parar de orar, porque tem hora que tem que agir, tem que confessar, tem que reconhecer, tem que assumir. Oração não substitui a responsabilidade de resolver o problema do pecado. Deus disse que o povo havia quebrado a sua aliança. Aliança inclui responsabilidade, deveres entre duas partes. Todo pecado é uma quebra de aliança. Deus diz que vai mostrar a sua vontade por meio da sorte. Uma tribo, dessa tribo uma família, dessa família um homem. O homem escolhido deverá ser disciplinado. Duas razões para esta direção: a oportunidade para Acã confessar o seu pecado voluntariamente. Fica uma pergunta: será que teria confessado se não tivesse sido descoberto? Gerar temor em todas as famílias sobre a possibilidade do pecado estar em sua casa. A pergunta é: Senhor, porventura sou eu? Quando Deus dá esta direção a Israel, cada homem pega a sua mulher, seus filhos e vão para casa. E quando chegam em casa, a conversa é só uma: tem pecado em nossa casa? Tem algo que desagrada a Deus em nossa casa? Ficou tempo para se pensar. Todas as famílias pararam para avaliar, para buscar, para procurar algo que viesse a quebrar a aliança. E nesta noite Deus fala ao meu coração. Deus fala ao teu coração: há pecado dentro da tua casa. Existem coisas que não agradam, que não glorificam, que não demonstram a aliança de Deus conosco. Isso tem que sair. Não é porque a casa do vizinho tem que a nossa deverá ter. Não, a nossa casa, na verdade, não é nossa. Ele é o dono, Ele é o noivo, Ele é o Senhor. Porque o que está sobre a mesa foi Ele que deu, o que está nos quartos foi Ele que deu, a própria casa é dEle. Eles tiveram a oportunidade de pensar. Cada marido olhou armário, geladeira, cama, olhou despensa, olhou e disse: há pecado em nossa casa? Deus utiliza a sua palavra e ensinamentos para gerar em nós o temor necessário frente aos nossos pecados ocultos.
Porque, irmãos, o pior na vida de um servo de Deus é quando ele não tem temor. Acabou o temor. Ele ouve, ele sabe, ele lê, ele vê, mas nada o toca. O temor desapareceu. Então Deus vem por misericórdia, envia a palavra para que toda castra da carne do inferno seja retirado, este seja lavado pela palavra, para que volte a maior riqueza, pois a palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é temor a Deus. Temor. E aí o Senhor agora ele revela. Josué fez o que Deus mandou e Acã é descoberto. O pecado oculto por muito tempo não é uma prova de que Deus não se preocupa ou não sabe. A prova do amor de Deus é a exposição do pecado e o seu tratamento. A verdadeira confissão não é acompanhada de desculpas ou apontando que outros são também culpados. Quando reconhecemos, assumimos. E alguém pode conhecer o pecado de outrem e dizer: parece que Deus não está nem aí. Parece que Deus aceitou, esqueceu, Ele não trata. Não é verdade. Deus está dando tempo para o arrependimento. Agora vem a disciplina da parte de Deus. Por que Acã passa por tudo isso, mesmo depois de ter confessado? Porque existem determinados pecados que colocam o nome de Deus em jogo, mancham o nome do Evangelho, sujam a fama da igreja. Mesmo que Deus perdoe, a disciplina é necessária para Deus, para deixar tudo claro que Ele não concorda com aquilo que aconteceu. Davi viu seu filho morrer como disciplina de Deus pelo seu pecado de adultério contra Betsaba. O fato de que Deus nos perdoa não quer dizer que Ele não nos discipline. Perdão não é igual a isenção. Embora Ele perdoe, Deus impõe a sua disciplina quando existe pecado. Porque Deus mandou levantar um montão de pedra sobre a sepultura de Acã. Por quê? Deus expôs a família, expôs Acã e disse a Israel: apedrejem-no. Agora veio a disciplina e depois aquele montão de pedras. Por que ele fez isso? Ele fez para deixar visível a sua disciplina por causa do pecado oculto, para que as próximas gerações soubessem que a única coisa que torna Deus contra nós, o seu povo, é o pecado oculto. Quando uma geração passava e via aquele monte de pedra, o filho perguntava: pai, o que significa isso? O pai respondia: filho, isso aqui é o resultado de pecado oculto. O pecado oculto é a razão dos inúmeros fracassos da igreja, pois são eles que fazem com que Deus fique contra o seu povo, que nos acheguemos diante de Deus em humilhação, quebrantamento, para que seja restaurado em nós um coração puro, que valoriza a graça, o favor de Deus, por meio da vida reta, santa, justa, para a glória de Deus e do seu santo nome. Que o nosso coração, totalmente inclinado a Deus,
Não existe mais nada aqui. Nada aqui. Aqui não existe mais nada para a igreja. Não adianta a igreja pensar em algum tipo de lazer, distração, de envolvimento. Aqui não. Este mundo jaz no maligno. Pedro disse que ele está sendo reservado como um tesouro para o fogo. Por isso a minha e a tua vida diante de Deus é uma vida não perfeita, mas porque Deus não procura perfeição, mas Deus, Ele realmente deseja em nós confissão, que nos acheguemos a Ele por meio de Cristo Jesus, o seu Filho. E é interessante que quando assim o fazemos, reconhecendo que Ele é o nosso tesouro, Ele é o nosso bem maior, porque aqui não existe mais nada que possa prender o nosso coração. Alguém pode dizer, há uma experiência no exterior, há um trabalho, uma casa, um carro, modelo esse, modelo aquilo, tudo que colocar diante da igreja, tudo é temporal, é passageiro. Agora, esta palavra, ela se renova a cada manhã. E aí, o que acontece, queridos? Acontece conosco o que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. O Senhor foi falando, e no final, se comportou como se fosse adiante. E eles disseram, fica conosco, Senhor, porque já se faz tarde. E o Senhor entrou para ficar com eles. E quando o Senhor entrou, pegou o pão, tendo dado graça, partiu e desapareceu. Um olhou para o outro e disse, porventura, o nosso coração não ardia quando ele falava? Como está o teu coração nesta noite? Ainda arde? Ou está tão frio, duro, insensível, que você pensa e diz, preciso muito mais para ser tocado? Pois quando o coração está quebrantado, não precisa de muito, porque o muito já foi feito na cruz do Calvário. Por isso eu quero louvar a Deus agora com esses amados irmãos, e queremos declarar para Deus que Ele é o nosso tesouro, o nosso bem maior. Após o louvor, eu